participam de sua vida escolar, ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação em Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. As inscrições para os cursos do programa Minha Chance foram prorrogadas até quinta-feira, dia 21. São 4.500 vagas em cursos gratuitos de capacitação profissional. O programa oferece os cursos para estudantes de ETECs e FATECs estaduais e pessoas da comunidade em geral, com idade mínima de 18 anos completos até a data da inscrição. A seleção será feita por meio de uma prova online e a capacitação ocorrerá em formato virtual, por meio das plataformas Teams e Microsoft Learn. As aulas terão início em 25 de outubro e se encerram em 19 de dezembro. Ao final da capacitação, os 1.000 melhores participantes receberão gratuitamente vouchers doados pela organização Mais Unidos, com o apoio da Caterpillar Foundation para os exames de certificação da Microsoft. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Júnior Nascimento. Melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Júnior Nascimento. 11h34. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando em qualquer lugar do Brasil e do mundo pelos aplicativos Band Rádios, YouTube e Facebook. Estamos iniciando hoje, terça-feira, 19 de outubro de 2021, mais uma edição do Nossa Área. Vamos juntos até 12h30, levando todas as informações a você do time do seu coração. E o primeiro destaque é do Guarani. Repórter Marcos Luiz chegando na Bandeirantes com tudo do Bugre. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo certo, e por aí, Marquinhos? Também, Júlio. Um abraço para você, para o amigo da Bandeirantes. Técnico Daniel Paulista prepara o time do Guarani para a partida de sexta, 7 da noite, contra o Confiança, com a presença do torcedor. Daniel, para esta partida, vai ter aí a presença do Rodrigo Andrade, jogador que cumpriu suspensão. Júlio César pode voltar também. E logo mais à tarde, Júlio, ouviremos Thales, que marcou o primeiro gol com a camisa do Guarani, o escolhido pela assessoria para conversar com os jornalistas nesta terça-feira. Júlio. Maravilha, Marquinhos. E agora o destaque da ponte, chegando com Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia. Grande abraço para você, para todo mundo que acompanha o Nossa Área. Treino hoje de manhã da Ponte Preta, que tem semana cheia. Até o próximo compromisso contra o Remo, domingo, em Belém do Pará. O técnico Gilson Kleina provavelmente vai ter força máxima para o duelo lá no Baenão. Enquanto a Ponte tem semana cheia, o adversário Remo hoje tem decisão pela Copa Verde. A opinião da Bandeirantes com Gleger Zorzinho, olhar técnico. Um abraço para você, Gleger. Qual é o seu destaque? Bom dia, Júlio. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Primeiro destaque é a vitória do São Paulo sobre o Corinthians, né? O Rogério Ceni começou a dar um jeito aí nesse time do São Paulo, hein? Eu assisti a partida toda, em alguns aspectos, algumas mudanças táticas que estão surtindo efeito. Então, tomara que o São Paulo recupere aí o caminho das vitórias. Já começou ontem essa grande vitória no Clássico. Não é fácil, né? A equipe do Corinthians vinha numa crescente e já dá mostras, né? Olhando o time do São Paulo jogar em algumas mudanças, a mão do Rogério Ceni, principalmente no aspecto tático. E também, Júlio, queria aqui, né, aproveitar esse microfone que é tão ouvido, né? E agradecer todas as mensagens aí que acabei recebendo nas minhas redes sociais. Agradecer toda a equipe Bandeirantes
pelas mensagens de apoio, pelo passamento do meu sogro, que era uma pessoa queridíssima, né? Queridíssima por todos nós, todas as amizades, em tudo que ele fez, aqui em Campinas, inclusive, onde ele nasceu, foi criado. Então, agradecer a todos pelas mensagens e também vida que segue, né, Juliaço? E nós quem agradecemos, né? O período que nós tivemos a oportunidade de conviver com o Mano, né, Gleger? Que era um ouvinte assíduo da Rádio Bandeirantes. Como ele gostava desse negócio de rádio, hein? Ele tinha lá na fazenda, né? Ele morava lá e cuidava da fazenda pra mim. E ele, na televisão dele, ele comprou uma televisão, ele colocou, olha, instala aí o YouTube, que todos os programas ele tava lá acompanhando, ouvindo, assistia tudo, sem dúvida nenhuma. Era um apaixonado por futebol e também pelo rádio, não tenha dúvida, Júlio. Fica sintonizado aí de cima, viu, mano? Não perde nossa programação, não. Obrigado por tudo aí, descanse em paz, meu querido. Carlos Henrique, o Bate Pesado, abraço pra você, CH, qual é o seu destaque? Oi, Júlio, bom dia a todos. O destaque para a Série B. Ontem, 0-0 Vila Nova e CRB. E hoje nós teremos 2 jogos muito importantes. O Londrina recebe o Goiás. Interessa para os 2 times de Campinas esse resultado. E não menos importante, a outra partida em Curitiba. O Coritiba pega o Sampaio Correia. Estes são os destaques do Nossa Área, que tem os trabalhos técnicos de Lucas Pessoa e Leandro Renato, o timaço técnico de Gil Kleber. Produção comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz, comando de esportes de Carlos Batista, comentários de Carlos Henrique e Glega Zorzin, e a direção regional do Grupo Bandeirantes de Comunicação é do jornalista Rodrigo Neves. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Eu estou falando da Concede. Concede. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá até o escritório da Concede na Avenida Francisco Glicério, 1411, para tomar um café, conversar, para se inteirar do serviço. Eu repito o endereço, anote aí, Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro de Campinas. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. Concede. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Vera Cruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Vera Cruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Vera Cruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band.
Vamos lá, informações do Guarani aqui na Bandeirantes, chegando com o repórter Marcos Luiz. Mais uma vez, um abraço pra você. Me conta tudo desse bugre, Marquinhos. Conto sim, Júlio. Novamente um abraço pro amigo da Rádio Bandeirantes. Só um detalhezinho, né, Gleger? Eu tenho propriedade até pra falar do Mano. Sim. Contar uma historinha rápida, viu, Júlio? Uma vez fui fazer um jogo do Guarani em Juiz de Fora, e aí o pit stop foi lá na Fazenda JG. O Cicerone de Marcos Luiz foi o Mano. Nós tínhamos previsto a saída para as 4 horas da manhã, ali de Airioca para Juiz de Fora para fazer o jogo do Guarani. Então marcamos de sair 4 horas da manhã. 3 da manhã, o Mano já estava pronto, com o café pronto na mesa e o carro do Marcos Luiz lavado para-brisa para tirar a poeira. Era companheiro ou não, Júlio? Ele era muito. Eu lembrei até aqui em Off com o Gleger, né, um episódio muito complicado que eu tive aí na minha carreira, há uns anos atrás, nem vale a pena entrar em detalhe, que o Mano tava, por um acaso, né, acompanhando o Gleger esse dia lá na cabine. Tava na cabine, então ele foi o cara que mais me acolheu ali, deu muitas dicas. Acho que eu vi o Mano falar por 2 horas sobre os maus bocados que ele passou na vida e como ele superou. Então, foi um dia de um aprendizado muito grande ali com a presença dessa figura incrível, né? E eu posso dizer, né, Gleger, com muita segurança, que o Mano era um fã de Júlio Nascimento, né? Era um raro fã de Júlio Nascimento. Exatamente. Ele gostava de mim. Exatamente. Era brincadeira. Então, sempre que os haters, como diz o CH, vieram, eu falar, pô, mas pelo menos o Mano tá liderando o fã-clube lá do JN, né? Tem essa galerinha aí, pequena, mas fiel. Legal, vamos lá, Marquinhos. Né? Vamos falar do Guarani agora, né? Então, o Guarani que tem jogo contra o Confiança, partida nesta sexta-feira. O que aconteceu contra o CRB, aliás, ontem o Tigrão foi muito elogiado pelos torcedores do Guarani nas redes sociais, pelo seu discurso, né, pelo que aconteceu em relação ao Daniel Paulista, mas também com a perspectiva de uma melhora já para o jogo contra o Confiança nesta sexta-feira às 7 da noite. O que é certo, Júlio Nascimento, é que o técnico Daniel Paulista vai ter o Rodrigo Andrade. Cumpriu suspensão automática aí pelo 3º cartão. E a grande dúvida fica por conta da presença ou não do Júlio César. Como foi um desgaste, né, foi preservado esta informação que nos foi passada, através inclusive da assessoria, acredito que, como o jogo foi no final de semana passado, o jogo só na sexta, desgaste, tempo para recuperação do atleta. E aí, salvo qualquer tipo de problema, Júlio, aquilo que o treinador tem de melhor para a partida deste final de semana, mantendo ali o Carlão na zaga, independente da situação do Ronaldo, mas o Carlão atuou como titular, tinha até a dúvida, né, da volta do Ronaldo Alves, mas ele iniciou o jogo lá em Maceió com o Carlão, e aí isso deverá ser mantido, ou seja, com o Rafael Martins no gol, Diogo Matheus na lateral direita, a zaga com o Thales, que vai conversar com a gente logo mais à tarde, mais o Carlão e também o Bidu, meio campo de Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, Júlio César, acho que volta, ou Andrigo, Todinho e Bruno Sávio, deve ser este o Guarani, aquele time que o torcedor quase que já tem na ponta da língua para escalar. Quinto final está marcando 11h45 aqui em Campinas. Júlio. Pois é, né? Até nós falávamos na semana passada, né, Marquinhos, antes aqui de passar para os comentaristas, que o Guarani pouparia o Júlio César contra o CRB. Foi uma decisão, inclusive, questionável até. Justamente para não perder o Júlio nas outras partidas, nas partidas seguintes a contar contra o Confiança. Então existe, pelo menos no meu entendimento, um planejamento para que ele jogue, mas você tá usando aí mais da cautela, esperando aí os próximos treinos, né? Vou esperar um pouco, Júlio. Sempre o técnico Daniel Paulista tira um coelho da cartola. Então vamos aguardar pelo menos o trabalho de quinta-feira, né? Ou de quarta-feira, porque o de quinta já é mais regenerativo, aquele rachão. Amanhã a gente deve ter aí alguma novidade em relação à formatação da equipe, Júlio. Maravilha. Então, sexta-feira, às 7 horas da noite, o Guarani tem esse compromisso contra a equipe do Confiança. Até agora, viu, Júlio? Antes que você me pergunte, já respondo. Não foi passado pela assessoria, pelo menos no nosso grupo, algo em relação a preço de ingresso, essa coisa toda, né? No primeiro jogo, com a presença do torcedor, os valores 80 e 20, mas com a camisa do Guarani pagando 40. Então a gente aguarda, de repente, aí um comunicado oficial se esta promoção será mantida ou não, Júlio. Hoje é terça-feira, né? Então acho que não deve fugir de... até amanhã, né, Marquinhos? Acho que as vendas começam, né? Com certeza, Júlio. Acredito que até amanhã, já na hora do almoço, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, a gente terá mais informações. Perfeito. Então, torcedor do Guarani, fica atento e vigilante aí para venda de ingresso, né? Sexta-feira, às 7 horas da noite, o Guarani pega o Confiança. E eu falava da rodada, começou ontem, 31ª,
Aí, ó. Beleza. Aqui, ó. 40 e 20 na cabeceira. Eu vou falar um negócio pra você. Não vou morrer sozinho nunca. 80 e 40 no tobogã embaixo. Camisa paga meia. R$40 e R$20 na cabeceira, Júlio. Só repetindo então, Marquinhos, os valores dos ingressos. Atenção à vinheta. Na cabeceira, os valores são estes aqui, ó. Beleza. Então, na cabeceira, 40 e 20, no tobogã e abaixo do tobogã, 80 e 40, e com a camisa do Guarani paga meia, beleza? Maravilha, então tá dito aí. Ingressos já à venda, então, para Guarani e Confiança. Ó, ontem o Vila Nova empatou com o CRB 0-0. CRB chegou a 50 pontos, é o quinto colocado. O Guarani vencendo na sexta-feira vai a 49. Cola aí no CRB, ficar um pontinho de diferença. E a rodada aí tem alguns confrontos difíceis para os times da parte de cima. O Náutico pega o Vasco, o Avaí joga contra o Cruzeiro, o Coritiba pega o Sampaio Correia, o Botafogo enfrenta o Brusque desesperado. Então, assim, é só confronto difícil. O Guarani tem, na sua casa, um Confiança embalado por 2 vitórias consecutivas, tentando esboçar aí uma reação dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. É vencer ou vencer na sexta-feira, Glegas Orzinho. Exatamente, né, Júlio? É mais um jogo complicado, mais um jogo complicadíssimo. Mas o Confiança... Não. Você vê que o Confiança foi lá e venceu o Avaí, né? Que é um dos candidatos aí a acesso. Foi lá e venceu bem. Então, é jogo duro, jogo difícil. A gente espera só, né? Eu falei muito pouco sobre isso, né? E sobre as estratégias do treinador. Eu queria aqui questionar, porque as informações que a gente tem, e a todo momento na coletiva do Daniel Paulista, me desculpe o ouvinte que está falando isso agora, mas eu não tinha dado a minha opinião ainda. Então, se todo jogador importante está pedindo para sair, a gente vai ter que fazer uma cobrança no preparador físico. Né? É a cobrança em cima do preparador físico. Porque toda hora que uma estratégia, que uma substituição dá errada, ele vem com esse negócio. O jogador pediu para sair, pediu substituição. Peraí. Então nós vamos ter que começar a cobrar aqui o preparador físico. Né? A fisiologia. E que, diga-se de passagem, é muito competente, tá? O Guarani realmente vem se estruturando, principalmente nesse aspecto. Então, não dá para ficar dividindo responsabilidade, não. Não dá para ficar dividindo responsabilidade. O jogo já passou, mas foi um resultado que seria importantíssimo para o Guarani, a vitória. Sabe o que nós estaríamos falando aqui agora? Vencer o Confiança para entrar de vez no G4 e dali não sair mais. Esse seria o discurso. Que voltou novamente a ser, né, pelos tropeços aí das equipes que estão lá em cima, voltou novamente a ser um jogo importantíssimo para o Guarani não deixar o G4 escapar. Então, Júlio, chega, né? Chega de ficar transferindo a responsabilidade. Agora é um momento do Guarani começar a vencer os jogos, e é um jogo vencível esse, tá? É um jogo a ser vencido, esse jogo do Confiança. Tá jogando em casa, tá do lado do seu torcedor. Então ele que prepare bem esse time, arrume uma estratégia para vencer o jogo. O Guarani precisa da vitória, se quiser ainda continuar sonhando com acesso. E eu ainda acho que dá. Tá todo mundo tropeçando, tá todo mundo dando uma patinada aqui, outra ali. Então chegou o momento do Guarani, né, e do seu Daniel Paulista vislumbrar um acesso. Jogar como um time que vai buscar uma das vagas. Porque o que aconteceu lá em Maceió, realmente, o torcedor do Guarani ainda não engoliu. Não engoliu. Tenho encontrado diversos torcedores aí pra rua, outros mandando mensagem aqui pra mim. Torcedor do Guarani não engoliu aquele empate contra o CRB. E acho que tá certo. Acho que tá muito certo, porque a responsabilidade é do seu treinador. Tá com a estratégia bem definida, vencendo o jogo de 2-0, e aí as mudanças que ele fez no time, jogou o time lá pra baixo, jogou o CRB aí pra cima dele. E aí o que aconteceu foi o que nós vimos, o empate. E foi um péssimo resultado diante das circunstâncias do jogo. Então, Júlio, a minha opinião é essa. Tá? Eu acho que chega de dividir responsabilidade, assume a responsabilidade, arma o seu time, e o que tem que ser cobrado é dentro do vestiário. Não vem arrumar justificativa. É igual aquele cara que vai chutar uma bola pro gol, tá ele e o goleiro.
Aí ele chuta lá na arquibancada e o que ele faz? Ele olha pra chuteira, olha pro gramado, a bola tava murcha, Não, chega. Não dá pra ficar dividindo a responsabilidade. Assume a responsabilidade, ganha o jogo e vai buscar o G4 que tem condição sim, viu, Júlio? SH, sexta-feira cria um clima importantíssimo para o Guarani, né? Ou até nós ouvimos os jogadores falando sobre isso, né? Que a partir de agora todo jogo é uma decisão. E apesar de não gostar muito dos clichês, eu acho aceitável esse tipo de ideia, porque o Guarani não pode se distanciar desse pelotão de frente. Apesar de toda a chateação aí dos torcedores com o último resultado, como citado aqui pelo Gleger, é uma diferença hoje de 4 pontos do G4 que pode ser reduzida nessa próxima rodada contra o Confiança. Eu, quando faço projeção dentro do futebol, enquanto faltam alguns jogos e você percebe que o 100% ele ultrapassa os 70 pontos, eu lido com a situação da seguinte forma: é jogo a jogo e tem que fazer o seu. Não adianta ficar pensando nesse momento nos outros, porque se o Guarani não fizer o dele, não interessa o que os outros vão fazer ou vão deixar de fazer. O problema é que o Guarani não faz o dele. Esse é o problema. E foi assim desde o começo do campeonato. Quando você acha que vai, tropeça. Quando você acha que vai acontecer, sempre tem uma conversa. Essa conversa aí que o Gleger acabou de dizer, que eu concordo, é muito papinho para esperar trem. Aprendizado, toda hora que perde, tem um tropeço, o treinador vem a público, nós que fica com... Que mané aprendizado nessa hora do campeonato? O jogador de futebol, ele tem 3 situações. É a parte física, parte técnica e a emocional. Na sexta-feira, o primeiro passo, a primeira situação que tem que ser administrada bem é a parte emocional. Porque vem de é tropeço. O que aconteceu lá contra o CRB é tropeço. Olha o tamanho da cobrança da torcida com razão. Então você entra enfrentando um time inferior, que está lá embaixo na tabela, e o Guarani não é que tem a obrigação, para quem quer subir, como o Guarani quer subir, tem sim o dever de ganhar dentro de casa. Porque é a parte dele que ele tem que fazer. O time tem que fazer a parte dele, que é vencer a partida. Então, o que vai fazer o Confiança aqui? Alguém tem alguma dúvida que vai ser trancado, 2 linhas de 4, uma de 4, outra de 5, jogar no contra-ataque? Eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser assim a característica do jogo. Jogo picotado, cheio de faltinha, jogo irritante, que é o que o Confiança vai fazer. Então aí vem o teste gigantesco da parte emocional, que é o jogador passar por cima da dificuldade natural do jogo, dos 90 minutos, da torcida cobrando, porque a torcida do Guarani é gigante e vai cobrar, e a necessidade de ganhar e ter que ganhar porque joga em casa. Porque gostaria de estar no G4. Então, esse teste emocional vai ser muito forte no jogo de sexta. Muito forte. E para mim, além dos erros que aconteceram dentro do jogo, que a gente já debateu na última partida, tem a parte individual de cada jogador. Independente de algumas peças duvidosas, que a gente sabe que são duvidosas, jogadores que não têm condição, mas e o restante? Porque não é só culpa do treinador. Tem o time que não soube administrar um resultado na mão. Dentro do campo, o Gleger sabe melhor do que eu. Você tem hora que a leitura... O Bruno Silva não estava dentro do campo? O Bruno Silva é o capitão do time, que é mais experiente que ele. Então, por que ele não chamou quando tomou o primeiro gol? Moçada, nós vamos fazer. Porque tem que ter um líder dentro do campo. E a responsabilidade dos jogadores? Então não estou defendendo o Daniel Paulista aqui não, tá? Só estou dizendo que na sexta-feira é com o jogador. São eles que vão ter que fazer a diferença. Ele é só o treinador, ele vai colocar o time certo dentro do campo. Porque não tem ninguém, todo mundo sabe de cor e salteado qual é o time que vai jogar sexta. Só que os caras têm que executar. Os caras têm que ir lá e controlar o emocional, fazer com que fosse... Né, a partida tem que ser tratada com muita responsabilidade, mas não com um peso gigantesco de final de Libertadores. É o controle emocional que os caras têm que fazer, têm que realizar, para colocar em prática aquilo que eles treinam. Tomada de decisão, tranquilidade, não é? Cabeça gelada, para poder fazer um trabalho legal. Isso em qualquer profissão. Esse time está mostrando
A grande limitação para mim não é técnica não, viu? Porque se você pegar o líder do campeonato, você vai ver que os times são muito parecidos. É a condição de confiança emocional. E esse time já está mostrando há muito tempo, pelo menos para mim, que tem limitação nesse aspecto. A hora que tem que decidir, que tem que jogar com um grandão da divisão, entre aspas, o time patina, derrapa. Sexta-feira tem outra oportunidade para convencer todos nós, e a torcida também está desconfiada, que eles têm capacidade. Não adianta a gente no papel aqui, a gente sabe que no papel tem capacidade total. Pegar de 1 a 11, tem capacidade de ganhar as partidas que precisam. Mas a hora que executa não acontece. Sempre tem uma vírgula, sempre tem uma observação, uma desculpa. Antes era o goleiro. Depois a parte defensiva não estava equilibrada. Aí trocou o goleiro, equilibrou a parte defensiva, aí o treinador vai lá e mexe errado no time. Aí o time perde gols em profusão também, que não pode perder. Aí tem a parte da fisiologia. Outra hora é a parte física. Nunca tá bom. Então eu quero dizer o seguinte, para sexta-feira, o principal aspecto, além das outras partes que são muito importantes, é o aspecto de condicionamento emocional. Porque a pressão é grande. E sexta-feira é um dos jogos decisivos que o Guarani terá até o final do campeonato. Ficou difícil, mas ainda é possível. Bom, atendendo aqui os nossos ouvintes pelo WhatsApp, rapidinho. O Esaú, nome bíblico aqui, hein? O Gleger está corretíssimo. O senhor Daniel está na hora de assumir a culpa. Se o Guarani perder o acesso, pode colocar na conta do técnico. É a mensagem aqui do Esaú. O Adilson Souza, Júlio, o CH falou aí dos jogadores, mas o principal é o Daniel não estragar o time. Porque contra o CRB os titulares fizeram a parte deles. Manda aqui o Adilson Souza. O Daniel poderia colocar o Alan Victor no lugar do Todinho. O ataque ficaria rápido. O Guarani ainda não ganhou de nenhum postulante à Série A. Luiz Anselmo. O Guarani ganhou do Avaí, né? Se eu não estiver enganado, ganhou do Avaí. Gol do Alan Victor no finalzinho. O Gleger tá me lembrando aqui. 1-0, gol do Alan Victor. Lá na ressacada, inclusive. Exatamente. De cabeça aqui, lembrando desse pelotão de frente, Curitiba, Botafogo, Goiás, Avaí e CRB. Ganhou do CRB no primeiro turno em casa, empatou fora, né? Então 4-6 contra o CRB. Não é um número ruim não, viu, gente? Só que esse aproveitamento tinha que ter feito contra os outros também. E do Avaí, por enquanto, 3-3. Acho que o Guarani pega o Avaí ainda, não jogou no brinco contra o Avaí. Então, contra esses times aí, o Luiz, o aproveitamento foi bom. Agora, contra Curitiba, Botafogo, Goiás, o Guarani não foi bem, tá bom? O Carlos contra o Avaí, Júlio, sim, a penúltima rodada. São 2 jogos, penúltima rodada contra o Avaí e a última rodada contra o Goiás. Os jogos do Guarani, Confiança, Sampaio Correia, Vasco, Vila Nova, Brasil, Avaí e Goiás. Então são 3 times aí, né, do pelotão de frente. E isso porque eu tô tirando o Sampaio. Acho que são 3 o pelotão de frente, 3 o pelotão de baixo e o Sampaio aí, um intermediário, né? Vamos colocar assim. Eu não acredito muito na ascensão do Sampaio. Então é uma tabela bem equilibrada, porém difícil para o Guarani também. Assim como para todos, né? O Carlos Cavalcante... Mas o Sampaio é lá, Júlio. É lá, então torna o jogo mais difícil, né, Marquinhos? Isso. Verdade. Com toda certeza. O Carlos Cavalcante está dizendo que o melhor resultado para nós bugrinos é a vitória... vitória. Tá bom. Entendi muito bem a mensagem. Tem que vencer, né? Se quiser subir, tem que vencer, Carlos. É a matemática aí do futebol. Bom dia, senhores. Neste caso, a culpa foi 100% do técnico, sim. Jogadores que entraram não têm a mínima condição de atuar. Jogador não pede para entrar. Guarani venceu o CRB e o Avaí fora de casa. Então, esse argumento que não vence concorrente direto é frustrado. Manda aqui o Guilherme. Explicamos aqui já, Guilhermão. Obrigado pela mensagem. O Bugre pode perder o técnico se perder na sexta? O Marquinhos e eu acreditamos que não, certo, Marcos Luiz? Acho que não, Júlio. E os ouvintes estão lembrando que o Botafogo aqui é o último duelo, né? O último, fecha o jogo como você passou aí, né, Marquinhos? O Guarani na última rodada tem... Imagina, cara. Chegar na última rodada, metal estragando metal assim, precisando da vitória. A Série B é muito emocionante, hein? Deus do céu, esse jogo é no Rio, né? Contra o Botafogo. Esse jogo é em Guarani, não é? O Guarani não pegou o Botafogo aqui no Brinco, Marquinhos? Não, Júlio, porque, pelo que eu tô aqui... Eu acho que eu lembro de Botafogo e Guarani aqui no Brinco, tá? Posso estar equivocado, mas eu acho que eu lembro do Guarani pegando o Botafogo aqui. Eu vou dar uma passada do olho. Por gentileza.
O nosso ouvinte aqui, André Pazzi, do Taquaral, sempre participando com a gente. São 4 confrontos diretos. Ah, verdade. Vasco, Goiás, Avaí e Botafogo. Isso mesmo, perdão. Amigos, bom dia. Amigos, bom dia. Tem 2 jogadores que nem no banco deveriam ficar, porque serão vaiados. É o Fonseca. Quais jogadores são esses? Eu chutaria Tony Maxwell, né? Você chutaria isso também? Você chutaria isso também, Marquinhos? Tony Maxwell, não tenha dúvida. Porque o Índio tem crescido em moral, inclusive. Ele estava bem no último jogo. Eu fiquei muito feliz ontem, eu até, junto com o Batista, não entendi a alteração do Daniel Paulista tirar o Índio na oportunidade, né? Ontem, cara, todo mundo rasgando aqui as capas para defender o Índio. Fiquei muito surpreso, né? Júlio, mas Vladimir Gomes, Carlos Henrique, os torcedores. Ele conseguiu mostrar dentro de campo, né? Porque a resposta do jogador que é criticado, ele só consegue dar dentro do campo. Porque assim, a gente sempre... E eu também fui um crítico do Índio, admito isso, mas ele conseguiu dentro do campo mostrar que estava dando a volta por cima, e é exatamente isso que a gente pede, porque aquilo que eu digo é a pura realidade, né? O cara não desaprende a jogar futebol. Ele não desaprende. É verdade. Falta, às vezes, um esforço a mais. Falta, às vezes, ele se interagir com o treinador e dizer, olha, não tô aqui, cara, se eu ficar posicionado desse jeito, eu não vou conseguir te ajudar. Eu consigo jogar ali. Então, às vezes, falta isso, porque o atleta, ele quer sempre estar jogando. Ele quer sempre ser o titular, sempre estar na atividade, né? Sendo aproveitado. E por esse aspecto, às vezes, ele deixa, o cara, vou te posicionar aqui, puxa vida, cara, não consigo jogar, mas não vou falar nada, porque senão ele vai colocar o outro no meu lugar. E aí acaba acontecendo o quê? Ele indo mal, fazendo péssimos jogos, né? E realmente, essa crítica em cima do Tony e do Maxwell, isso é uma coisa que tá todo mundo vendo, cara. Tá todo mundo vendo. Qual jogo que o seu Maxwell foi bem aqui no Guarani? Nenhum. Nenhum. E todos os jogos ele insiste com isso. Aí vai ter que pagar o preço. Qual que é o preço? A crítica, a cobrança. É exatamente isso, Júlio. É isso. Bom, só pra fechar aqui, foi 1-1, Guarani e Botafogo aqui no Brinco. Então prepare-se pra RJ, tá, Marquinhos? Prepare-se. E a última rodada, né? Aliás, o Guarani já tem os jogos desmembrados até o dia 7 de novembro, quando joga com o Vila Nova. Daí pra frente, se você entrar lá na tabela da CBF, todos os jogos a definir, Júlio. Ô, Júlio. Oi, Carlos. Queria perguntar pro Marquinhos que tá uma febre gigantesca, né? Aliás, Marquinhos, quem tem anjo da guarda não morre solitário nunca, viu? É verdade. É o seguinte, cara, tá uma moda esse negócio de sal grosso pra cá, sal grosso pra lá. Sabe se vai ter sal grosso sexta-feira no Brinco? Acho que não. Mas vou perguntar pro passarinho, que o passarinho deve saber, CH. Nossa, gente, são 12 horas e 4 minutos. Até daqui a pouco, Marquinhos. É que o papo, quando tá legal, a gente não vê nem a hora, né, Júlio? Tô aqui entretido com as mensagens dos ouvintes. E daqui a pouco também na tela da Band, Júlio. Até já. Eu amo demais meus ouvintes. Eu fico aqui entretido com todos eles. Até daqui a pouco. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em Dia com a Bola. Joga a bola na Rádio Bandeirantes. Ontem teve clássico majestoso. São Paulo venceu o Corinthians 1-0, gol de Jonathan Caleri. Também ontem na Série B, o Vila Nova empatou com o CRB 0-0. Terça-feira de futebol com Bezona rolando. Londrina e Goiás às 7 horas da noite. Curitiba e Sampaio Corrêa às 9h30. E hoje tem Liga dos Campeões da Europa, em fase de grupos. Só jogão. Atlético de Madrid pega o Liverpool às 4 horas. Porto joga contra o Milan também às 4. Tem PSG contra Red Bull Leipzig também às 4 horas. E Shakhtar Donetsk contra a equipe do Real Madrid.
Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Veracruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Veracruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Veracruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassas e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Informações da Ponte Preta chegando com o Antônio Lupe na Bandeirantes. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez um abraço a você, para todo mundo que está acompanhando nossa área. A Ponte Preta já treinou nesta terça-feira no período da manhã, com foco total no duelo contra o Remo. Jogo que acontece no próximo domingo, 4 horas da tarde, em Belém do Pará, no estádio Baenão. O Gilson Kleina provavelmente vai ter força máxima, porque o DM está zerado, com exceção do Cleilton, que passou por cirurgia na última sexta-feira e dificilmente deve voltar a jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Fez sim, já está liberado, não ficou no banco no jogo contra o Náutico, porque ainda não estava 100% fisicamente. Mesma situação do Thiago Lopes, o Thiagão, o zagueiro, que também já está liberado do DM. Outro atleta que treinou hoje foi o Lucas Cândido, que ficou fora do jogo contra o Timbu por problemas, por dores no joelho, e que acabaram aí tirando o jogador da lista de relacionados do duelo do último sábado, na derrota da Ponte pelo placar de 3-2 para o Náutico. Semana chega para o técnico Gilson Kleina. Primeiro, consertar, arrumar o emocional do time depois da derrota de virada, corrigir erros do sistema defensivo, até porque a Ponte cometeu 3 erros graves, e nesses erros graves o Náutico fez 3 gols, e também para colocar a pontaria dos atacantes em ordem, até porque a Macaca finalizou 30 vezes no gol do Náutico na última partida,
mas apenas marcou 2 gols, um de bola parada e outro com Marcos Júnior, volante que acabou aproveitando o cruzamento do Rafael Santos. A Ponte tem 8 atacantes no seu elenco, mas apenas 3 balançaram as redes. Rodrigão, que marcou 5 gols, Moisés, que também marcou 5 gols, e João Veras, que marcou 2 gols. Iago, zerado. Richard, zerado. Josiel, zerado. Pedrinho, zerado. E Niltinho, zerado. E na entrevista coletiva hoje de manhã, Rodrigão falou sobre esse número baixo de atacantes que marcaram pela Ponte Preta na Série B. Acho que não é isso. Todo mundo que entra ali na posição que eu jogo, em qualquer posição que tiver, todo mundo quer fazer o melhor, né? Então eu fico feliz de sempre estar ajudando a Ponte Preta, né? Eu vim aqui para poder fazer um bom trabalho, né? Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo e vamos manter a Ponte Preta na Série B. A gente tem que trabalhar tudo, né? A gente sabe disso, a gente sabe que a derrota que a gente teve em casa, mas a única coisa que a gente tem que fazer é trabalhar pensando no Remo, né? Como eu falei, corrigir alguns erros que teve do jogo passado. E eu vi o professor durante essa semana. A gente sempre quer estar ficando melhor, né? Então, sempre bom estar trabalhando, pegando mais firme, ouvindo alguns conselhos. Então, eu sempre tenho que ter alguma coisa para melhorar. O Rodrigão, hoje à tarde a gente vai ter uma entrevista maior, né? A entrevista coletiva foi hoje cedo e no Bandeirantes Esportiva a gente traz outras declarações do atacante da Macaca, que, repito, tem 5 gols na Série B e 3 assistências. Se a Ponte Preta tem semana cheia até o duelo contra o Remo, o adversário, o time de Belém do Pará, tem uma decisão hoje à noite pela Copa Verde. O Remo vai enfrentar o Galvez do Acre, jogo único pelas oitavas de final, às 8h30 da noite, no Baenão. O campeão da Copa Verde, ele recebe um prêmio teoricamente pequeno, né? R$150 mil, além de um carro. Não consegui apurar qual carro, até porque o carro pode ser maior do que o prêmio do título da Copa Verde. Só que a grande premiação é que o campeão da Copa Verde, ele entra na terceira fase da Copa do Brasil. Se não me engano, na terceira fase da Copa do Brasil deste ano, os times embolsaram, se não me engano, R$1.7 mil. Se não me engano, foi esse o valor. Então, o Felipe Conceição, pelo que eu li nessa pequena passada de olhos que dei no noticiário do Remo hoje cedo, deve poupar alguns titulares, até porque o foco do Remo é a Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte tem semana cheia, o Remo tem decisão e domingo as duas equipes se enfrentam pela B-Zona no norte do Brasil. Júlio. Vamos lá, falando sobre a Ponte Preta, CH, jogo importante contra o Remo, aliás, no primeiro turno, né, jogando dentro de casa, a Ponte teve muita dificuldade contra esse Remo, inclusive foi derrotada naquela tarde e noite de Felipe Gedós, e agora vai precisar recuperar esses pontos lá em Belém do Pará, CH. Não vai ser fácil, jogar lá é terrível, mas a Ponte vai ter que passar por cima de todos esses problemas, campo, torcida, pressão que vai ser muito grande, agora tem torcida, né? Então, não é fácil jogar lá e os jogadores da Ponte já sabem disso, né? Aliás, a vida da Ponte tem sido difícil faz muito tempo. Então, o que vai acontecer no final de semana não é nenhuma novidade, né? Sempre pressionada, sempre precisando ganhar o próximo jogo para tirar a corda do pescoço. O alento, a boa notícia é uma semana inteira de preparação e me parece, pelo destaque do Lupe, é que o Kleina poderá ter força máxima, todo mundo à disposição. Aumentando o leque, aumenta a possibilidade. Teoricamente, a Ponte tem condição de colocar em campo um time perto do ideal, da realidade da Ponte. Fora de casa, a Ponte não tem um bom retrospecto. Vamos ver se domingo é um jogo decisivo, né? Não pode perder de jeito nenhum. Lá, apesar da situação, eu encaro o empate como um bom resultado. E aí, Gleger Zorzin, esse compromisso da Ponte fora de casa, né, contra o Remo. A Ponte tem 34 pontos neste momento, com 31 de vantagem contra a Londrina. Inclusive, o torcedor da Ponte hoje é atento, né, ao jogo entre Londrina e Goiás, 7 horas da noite, no Estádio do Café. O Londrina aí, se vencer o Goiás, ele iguala a campanha da Ponte Preta. Só não vai passar porque a diferença, só se vencer por 10-0, que não vai acontecer. Garanto que não vai acontecer.
mas vencendo o Goiás, o Londrina chega a 34, iguala aí as 8 vitórias da Ponte, então a situação tá apertada aí pra Macaca, viu, Zorzinho? Tá bem justo, né? E um jogo importante fora de casa. Você vê que o Remo tem 38 pontos, né? Mas o Remo nas últimas quatro partidas, ele somou apenas 2 pontos. Foram 2 empates e 2 derrotas. As 2 derrotas, inclusive, nas 2 últimas rodadas. Tá dando uma oscilada aí o time do Felipe Conceição. Então a Ponte precisa aproveitar isso. Precisa chegar lá. E a Ponte tem a mesma coisa. A Ponte nos últimos 4 jogos também somou apenas 2 pontos. Então tá ali, tá muito parelho, tá muito junto. Eu acredito sempre, né, naquela evolução do time, né? É claro que a situação às vezes mexe muito com o emocional, mas a Ponte não pode, viu, Júlio, ficar olhando para trás. Ah, o Londrina... Não, esquece o Londrina. Esquece o Vitória, esquece esses times que estão lá embaixo e olha para frente. Nós precisamos somar pontos. Eu concordo com o que o CH disse. Um empate lá não é um mau resultado, mas precisa buscar vitória. O Gilson precisa ter uma estratégia de jogo para ir lá surpreender e ganhar o jogo. A Ponte precisa de uma vitória. Você ficar somando um ponto é sempre importante, você somar, mas não anda na tabela, né? Precisa dar uma andada legal. Como foi aqueles 2 jogos que a Ponte conseguiu vencer, né? Você vê que ela deu uma respirada, né? Deu uma respirada na competição. Aí agora, nesses últimos 4 jogos, não teve vitória. E aí começa novamente aquele dilema, né? Começa a olhar para trás e não pode. Nesse momento é olhar para frente. Vamos olhar para frente, vamos buscar um resultado, vamos trazer um resultado positivo e aí ver o que vai acontecer. Depois da partida, olha para trás e aí vê o que aconteceu, né? Eu acho que é esse o pensamento e é isso que o Gilson tem que passar para os caras. Se fecharem, tentar tirar de uma vez a Ponte lá de baixo, tentar se livrar de uma vez da zona de rebaixamento, de qualquer risco e aí trabalhar com tranquilidade, porque é muito ruim, é tenso demais. É muito tenso. Quando você começa a olhar para trás, é duro. É difícil, né? Então, a expectativa é essa, de que a Ponte possa, com uma estratégia legal, né? Teve o retorno de alguns jogadores importantes aí, apesar da derrota, teve a volta de um jogador, Rodrigão, voltando a marcar, né? Criou algumas oportunidades que poderiam ter tido um resultado diferente na partida contra o Náutico, mas já passou. Essa partida não volta mais. Usar aquilo tudo que fez de bom na última partida para essa próxima e tentar ajustar os erros que aconteceram na partida do Náutico. É isso que o Gilson tem que fazer. E aí lá e surpreender o Remo. Tem condição? Claro que tem. Série B é muito competitiva, né? Apesar do jogo ser difícil, o Remo tá falando a mesma coisa. Conceição deve estar lá no vestiário lá falando a mesma coisa para os caras. Vem aí a Ponte que tá mal, tá lá embaixo, tudo, mas é um time difícil, é um time duro que nós vamos ter problema. Então, Júlio, é só ter uma estratégia bem definida e parar de cometer esses erros infantis, né? Erros individuais acabam prejudicando e foi o que aconteceu. Então o Gilson tem que minimizar esses erros e ajustar aquilo tudo que foi feito de bom para que ele consiga um bom resultado lá em Belém do Pará. Bom, atendendo aqui os nossos ouvintes pelo WhatsApp, o Furlan de Vinhedo, Camilo quer arrumar outro cargo. O Furlan usa aqui um termo que eu inclusive não gosto de usar, né? Ex-jogador. Manda aqui o Furlan de Vinhedo. Tá bravo com o Camilo. Abração aqui do Marcelo Pimentel. Boa tarde, Julião. Primeiramente, gostaria que o Lupe avisasse ao senhor Kleina que ele pode colocar o Mito Moisés no banco, igual já fez. Em segundo, como diz o mestre do Pinheiro, pega a cinta para alguns jogadores da Macaca. É o Marcelo Pimentel aqui mandando a mensagem dele. O Carlos de Arthur Nogueira, Carlos de Ademe. Eu fico me perguntando se os jogadores que ficam encostados ou em seus clubes e vêm aqui e falam que quer ajudar a Ponte. Para com isso, é a Ponte que ajudam eles. Manda aqui o Carlos a mensagem. Júlio, quando o Lupe fala que a Ponte está com força máxima, me dá até um frio na espinha. Amigo. O Eleazar Bueno completa a mensagem aqui. Joga com o time completo e vacila em casa com o Náutico. Joga com 7 desfalques e só não ganhou do Avaí por um detalhe. Tô achando que é melhor ir pro jogo com desfalques. Manda aqui a nossa mente boa. É o Eleazar Bueno. Quase força máxima, né, Lu? Porque tem um jogador que só volta ano que vem, né? O Cleilton, né? O Cleilton. O Cleilton provavelmente não joga mais a Série B.
Passou por uma cirurgia na última sexta-feira, e é o único jogador que está no DM. DM da Ponte, com exceção do Cleilton, tá zerado. Perfeito. Aliás, muita expectativa pela volta do Thiago Lopes, né? Que vinha jogando muito bem, um jogador de muito potencial aí pro futuro. Júlio Nascimento, de que vale um goleiro de 1,90 m que tem a prerrogativa de jogar com as mãos e não sai 1 metro debaixo das traves? Ou não sabe, ou tem medo de sair dos escanteios para ter medo porque tem medo de falhar. Prefiro Igor Vinhas, manda aqui o Paulo Chácara da Barra. Nada que 3, 4 grandes defesas do Ivan Quaresma domingo não faça o Ivan cair nas graças do torcedor mais uma vez. O Tandy Negrão manda aqui o futebol de Campinas e as suas paixões. Daniel Paulista apaixonado por Tony, Índio e Maxwell. E o Kleina tem paixão por André Luiz, Kevin e Richard. O André Luiz foi mal, hein? Muito criticado aqui no WhatsApp ontem. Alguns torcedores ainda mencionando, né, CH? A participação do André Luiz não foi bem contra o Náutico, o volante da Ponte. Ele que vinha numa sequência legal com o Marco Júnior ali, né? Não funcionou, não sei o que aconteceu. Né? Ele tem as suas limitações, todo mundo sabe disso. O ideal seria um volante ali que jogasse mais, né? Que fosse menos marcador, né? Com outra característica. Mas a Ponte não tem, né? Tem o Lucas, mas o Lucas não pode jogar. Então não tem muito o que discutir. É lamentar e, como o Gleger disse, é olhar para frente. Não adianta. Esquece. Faltam 8 jogos, a Ponte tem que fazer 3 vitórias. Simples assim. Quando terminar o campeonato, faz o balanço. Agora é todo mundo de mão dada para tentar tirar o time de lá de baixo. Não tem o que fazer. Não dá para contratar, não dá para mandar ninguém embora. Tem que ajeitar a carga. Sabe como é que é ou não? Tem que ajeitar. Puxa para cá, encosta para lá, dá uma sacudida e segue em frente. Porque não tem certas coisas que, neste momento, você não modifica. Você tem que contornar. Né? Politicamente, você tem que contornar. E segue o jogo. A Ponte vai ganhar 3 jogos, sim, Júlio. Pode acreditar. Perfeito. Aqui o Marcos José. Oi, pois não? Só essa situação de volantes, né, que o CH acabou citando, se tem um jogador que nem no banco tá ficando, também não quero falar que tá fazendo falta, tá? Mas quem perdeu muito espaço foi o tal do Vini Locatelli. Tô aqui olhando meus papéis, ele não é relacionado, a última vez que ele foi relacionado foi Ponte Operário. Ponte venceu por 2-1. Depois a Ponte jogou com o Brasil, ele não apareceu no banco. CSA não foi relacionado, Vila Nova não foi relacionado, Avaí não foi relacionado e Náutico não foi relacionado. Perfeito. Aqui o Marco José, vocês vão torcer pro Goiás ganhar do Londrina e ajudar a Ponte ou torcer pro Londrina ganhar do Goiás e ajudar o Guarani? Ficou difícil. Bom, eu não torço pra ninguém, né? Eu tenho que torcer pro meu trabalho. Mas acho que aqui é muito fácil, né? Porque os times de Campinas, nesse momento do campeonato, nessa altura, na atual situação dos dois, eles não podem ficar olhando aí para os times adversários, né? E como estamos no bloco da Ponte Preta, a Ponte tem 34 pontos. Não adianta ficar olhando agora para os outros times. Ela não vence há 4 jogos. Precisa vencer o Remo. Depois começa a olhar para a tabela, né? Acho mais fácil para a Ponte vencer os seus jogos, tentar alcançar o seu objetivo aí da pontuação, né? Colocado aí como meta internamente. E depois olha para a tabela, né? Porque não adianta nada. Às vezes na rodada você tem uma combinação positiva dos outros times, mas seu time chega lá e não vence, não colabora. Isso tem acontecido com os 2 times de Campinas. Então, eu particularmente acho que não adianta ficar olhando para os outros jogos, não. Tem que olhar para o próprio umbigo aí e tentar arrumar uma boa sequência nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Lupe, até daqui a pouco, combinado? Já tem destaque final na Bandeirantes, agora são 12 horas e 25 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique.
Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Vera Cruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Vera Cruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Vera Cruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopesas.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, vamos com os destaques finais aqui na Bandeirantes. O primeiro destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Júlio Nascimento, só lembrando que a diretoria do Guarani já disponibilizou para os torcedores os ingressos para a partida desta sexta-feira. Abaixo do tobogã e também no tobogã, os valores são 80 e 40. Na cabeceira, 40 e 20. Foram colocados 9.085 ingressos. Dentro de campo, Rodrigo Andrade cumpriu suspensão e deverá retornar. Júlio César, que foi preservado, também poderá ser opção para o treinador. Agora o destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupi. A Ponte que treinou hoje cedo no CT do Jardim Olina, semana cheia para o técnico Gilson Kleina até o próximo compromisso contra o Remo, domingo, 4 horas da tarde. Com exceção de Cleilton, que passou por cirurgia na última sexta-feira, todos os jogadores deverão estar à disposição do treinador da Macaca. Se a Ponte tem semana cheia, hoje o Remo tem compromisso pela Copa Verde, jogo único pelas oitavas de final contra o Galvez, em Belém do Pará. Muito bem, encerramos aqui o Nossa Área dessa terça-feira. Vem a edição nacional com Elia Júnior e Guilherme Semati, agradecendo os trabalhos técnicos de Lucas Pessoa e Leandro Renato. Agora é na Grande Área. Nossa Área Brasil. No ar, Elia Júnior. Lá vamos nós! A partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Esta é a sua rede Bandeirantes de rádios para você. Terça-feira de Champions League. Terça-feira de repercussão da vitória do São Paulo em relação ao time do Corinthians. Vitória importantíssima, principalmente no que diz respeito ao trabalho iniciante ainda de Rogério Ceni. Terça-feira de repercussão de uma nota divulgada pela Gaviões da Fiel, já pedindo a cabeça do Silvinho. É inacreditável que a gente possa chegar a este momento da vida profissional do Silvinho e do Corinthians,
Com o tempo que o Silvinho tá trabalhando, já com corda no pescoço, vinda por parte de uma grande torcida uniformizada, me parece absurda esta questão